Hoje, dia 19 de agosto, nós teremos jogos da Libertadores, jogos da Sul-Americana, alguns jogos de campeonatos europeus também. Eu vou trazer meus palpites para o dia de hoje. Dando tudo certo, vai ser uma ótima oportunidade para a gente colocar dinheiro no bolso. Passando rapidamente no nosso palpite de ontem, tivemos apenas um palpite, que foi no jogo do Cruzeiro, onde nós tínhamos Cruzeiro ou empate. E também acreditávamos aí na questão dos gols do Cruzeiro, né? E a questão das defesas. E foi um palpite que deu certo e tivemos sucesso. Já começando com os jogos de hoje, primeiro jogo do dia, estou pegando aqui o jogo do Real Madrid, o jogo que começa às 16 horas. O que nós temos para esse jogo? Real Madrid, nos últimos jogos, ele teve apenas um amistoso, os demais jogos foram jogos do Mundial de Clubes. E o Osasuna, né? Ele vem de uma série de amistosos aí dentro da Espanha e um amistoso aqui contra o Freiburg da Alemanha, ok? No confronto direto, nos últimos 5 jogos, o Real Madrid ganhou 4 e o último foi um empate, ok? Isso nos jogos mais recentes. A gente pegando um histórico, né, aqui dentro de casa do Real Madrid, o que que nós temos, né? Vamos desconsiderar primeiramente os jogos do Super Mundial e pegar aqui os jogos apenas do Campeonato Espanhol. Nos jogos aqui do Campeonato Espanhol em casa, dos últimos 5 jogos, o Real Madrid ganhou 4. E enquanto o Osasuna, né, nos jogos aqui fora pelo Campeonato Espanhol, ele, nos últimos 5 jogos, ele ganhou apenas um, perdeu um e empatou outros 3. Então aqui a gente vê que o Osasuna fora de casa não apresenta um rendimento tão interessante. Por ser o primeiro jogo da temporada, a gente não consegue ter uma base tão grande de histórico, pois os históricos são referentes à temporada passada. Então, muitas vezes trocou de técnico, trocaram os jogadores, então tem muita coisa influenciando isso. O Real Madrid é um time que muita gente conhece, é um time milionário aí dos maiores clubes do futebol mundial. A gente consegue ter uma base maior neles por conta disso. Pegando um pouco da escalação, né? O que que a gente tem? O Real Madrid, ele está sofrendo sim com alguns desfalques. Eu vejo que o principal desfalque deles é o Bellingham, justamente, né? Ele infelizmente está lesionado e não vai poder estar presente nesse jogo. Além disso, temos Camavinga, Endrick e Mendy como lesionados. Dentro dos demais jogadores, o Real Madrid ainda está mais saudável, né? A gente tem Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo voltando, Courtois, o goleiro, né? Não vão estar com o Lunin, que é o goleiro reserva. No meio-campo, a gente tem o Valverde, que, na minha opinião, é dos melhores volantes hoje mundiais. É o Valverde, ele é muito bom. Tchouaméni, Arda Güler. Então, o Real Madrid, apesar da falta do Bellingham, mas ainda está com um time que é muito forte. A gente pegando aqui a provável escalação, né? Aqui acredito que precisa ainda de uma atualização. O Éder Militão acredito que também não joga. Mas dentro do que o Real Madrid tem, é um ótimo time, né? Pegando a escalação frente a frente contra a escalação do Sassuolo. Olhando os números da temporada passada, o Real Madrid ficou em segundo lugar, com 78 gols marcados em 38 jogos, praticamente 2 gols por jogos, né? E o Osasuna, ele ficou em nono lugar, só que com saldo de gol negativo, tomou 52 gols em 38 jogos, praticamente 1,5 gol tomado por jogo, né? Aqui, sem enrolar muito, o meu palpite é Real Madrid handicap menos 1,5. Acredito que o Real Madrid tem de tudo para ganhar esse jogo. Eles vão ser dominantes, é o estilo de jogo do Xabi Alonso, pressionar muito forte na saída de bola. O Kylian Mbappé, ele está recuperando a boa fase dele, ele tem marcado muitos gols e acredito sim que o Real Madrid tem tudo para cumprir essa linha. Nosso próximo jogo é agora passando para os jogos da noite, jogos da Libertadores. Aqui eu acredito fielmente que o São Paulo e Atlético Nacional tem tudo para fazer um jogo muito pegado.
Aqui, o que que a gente vai analisar? O histórico do São Paulo jogando em casa nos últimos jogos, desde que o Hernan Crespo voltou, né, para comandar o São Paulo. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo teve apenas duas derrotas dentro de casa. E o Atlético Nacional, né? A gente pegando os últimos jogos, né? Deles aqui, a gente vê que o Atlético Nacional, jogando fora de casa, nós temos nos últimos 10 jogos 4 vitórias. Os outros 6 foram ou empates ou derrotas. Na Libertadores, o São Paulo ele tá com uma boa campanha, né? Ele fez uma ótima fase de grupos. O jogo na Colômbia foi um jogo muito pegado, onde o São Paulo conseguiu sim ter esse empate realmente com o time colombiano, né? Eu vou pegar aqui os números do jogo, né? Vamos pegar as estatísticas. Foi equilibrado em postas de bolas. O time colombiano, por estar jogando em casa, finalizou muito mais, porém finalizações no alvo teve igual. Apenas duas chances claras de gol, não criaram tanto assim quanto se esperava. E tivemos 4 cartões amarelos. Geralmente o jogo da ida acaba sendo menos competitivo que o jogo da volta, porque muitas vezes os times não querem errar tanto no jogo da ida. E já no jogo da volta eles se arriscam mais. O que eu acredito para esse jogo? Vamos primeiramente aqui analisar também um pouco do juiz, né? Nesse jogo, a gente vê que é um juiz com uma média alta de cartões, 6,25 cartões, e o jogo da ida foi um jogo de 4 cartões, né? A escalação do São Paulo, a gente vê que dentro do que o São Paulo tem, ele está com o time saudável. Todos os desfalques do São Paulo são desfalques apenas por lesões e desfalques que vão ficar aí por muito tempo, como Oscar, Luiz Gustavo, Caleri. Então já são desfalques que já vêm de algum tempo. E o time do colombiano, ele jogou aí no meio da semana, né? Usou seus titulares no campeonato colombiano, segundo as informações, e pode ser que venha cansado para esse jogo. Por isso, meu palpite aqui para esse jogo, eu acredito na classificação do São Paulo para se classificar e mais de 3 cartões no jogo. Eu acredito que esse jogo aqui, pelo fato de ser o último jogo, tende a ser um jogo bem pegado, onde podem ocorrer várias faltas. O próximo palpite é um palpite de uma combinada, onde nós vamos pegar, primeiramente, jogo do Fortaleza e Vélez Sarsfield. É a volta, nós apostamos nesse jogo na semana passada. O que eu vejo para esse jogo, né? Diferente da análise da semana passada, eu vejo que dessa vez o Vélez Sarsfield está com a vantagem. Eu vi a vantagem do Fortaleza na última semana. O Vélez Sarsfield, jogando em casa, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2. E o Fortaleza, fora de casa, ele não ganhou nenhum dos últimos 10 jogos. Realmente, o Fortaleza, essa temporada, não está fazendo uma boa temporada. Eles estão decepcionando um pouco. Aqui, sem enrolar muito, eu acredito Vélez Sarsfield ou empate. Não consigo cravar a classificação de um ou outro. Na realidade, acredito que esse jogo aqui pode até ir para pênaltis, se for 0-0 ou 1-1, mas eu vejo uma pequena vantagem para o Vélez da Argentina. Próximo jogo, a gente pegando Fluminense e América de Cali. O Fluminense ganhou o primeiro jogo do América de Cali na Colômbia, ganhou de 2-1, foi um jogo bem disputado. E o último jogo, né, o Fluminense ganhou aí também no último domingo, ganhou jogando em casa. O que eu acredito para esse jogo, tá? Eu acredito sim que vai ser um jogo pegado, um jogo com muitas faltas, um jogo onde provavelmente nós tenhamos aí um alto número de cartões também. Mas meu palpite nesse jogo, eu acredito pelo bom momento do Fluminense, né? A gente pegar os últimos jogos em casa do Fluminense, nós tivemos 3 derrotas em 10 jogos. Aqui a gente está pegando também um pouco os jogos do Mundial, né? Onde ele perdeu do Chelsea. Então aqui a gente teria que desconsiderar. Mas ainda assim, o Fluminense vem apresentando um bom resultado. Quando a gente expande, né, desconsiderando os jogos do Mundial, pegando apenas jogos aqui realmente na América do Sul,
Daí o Fluminense ele apresenta um resultado excelente dentro de casa. Enquanto o América de Cali, né, o time colombiano, nos últimos 10 jogos fora de casa, ele teve 3 vitórias, né? Aqui também, pelo fato do primeiro jogo já ter sido uma vitória do Fluminense, o América de Cali provavelmente vai vir para cima, mas eu acredito que jogando em casa o Fluminense tem tudo para conseguir segurar o América de Cali. Eu acredito também Fluminense ou empate. Vamos pegar aqui a escalação, pegando aqui o time do Fluminense sem muitas lesões, né, e volta de alguns jogadores, Hércules e Everaldo. O América de Cali também provavelmente vindo com o time completo, né? A gente pegando o momento dos dois times, a gente tem que o América de Cali, atualmente, ele é o 18º colocado no Campeonato Colombiano. Ele teve um empate, uma vitória e 3 derrotas, né? Apesar de que foram apenas 5 jogos, né? Então, eles podem reverter isso ainda. E o último da nossa múltipla, né? Mushuc Runa Independente Del Valle, muito parecido com o palpite da semana passada. Semana passada nós pegamos a vitória do Del Valle, realmente eles ganharam. Para hoje, eu ainda acredito muito mais no Del Valle. Eles são um time, o time a ser batido dentro do Equador. Podemos ver que nos últimos 10 jogos, como visitante, ele perdeu apenas um. E o Mushuc Runa, nos últimos 10 jogos como mandante, ganhou apenas 3. Então, meu palpite aqui é Independente Del Valle ou empate. Então, nós pegamos Vélez Sarsfield ou empate, Fluminense ou empate, Independente Del Valle ou empate. Esses são os meus palpites para o dia de hoje. Eu vou deixar todos os palpites aqui do lado. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Até o momento estamos sendo bem lucrativos com os palpites, tá? Tivemos um dia ruim apenas, que foi o dia de anteontem, e todos os outros dias saímos no lucro. Obrigado.